Bem-vindo, Vá, bem-vinda, bem-vindo a todos. Boa noite, Jonas. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Já já eu vou chamar o Vinícius para a gente já começar. Oi, Amanda, tudo bem? Bem-vinda. Para a gente já começar, que a hora desse homem é cara e nós temos que aproveitar. Boa, ó, Heleninha vai participar hoje de novo, gente, porque ela tá com os dentinhos nascendo e olha, não tem jeito, é grito mesmo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Lazier. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Rude. Amanhã estamos juntos. Você me entrevistando. Hoje eu entrevisto o Vini. Amanhã tem uma live com o Rude maravilhosa. Obrigada, Daniel. Sejam todos bem-vindos. Em tempos de crise e em tempos também de não crise, né? Em tempos bons. A live promete. Vinícius! Bem-vindo! Já suou bastante, já malhou. Já fizemos, tem que cuidar da mente e do corpo, né? Exatamente. Renan, bem-vindo. Todos muito bem-vindos. Bruna, maravilhosa. Você, Rodrigo. Sejam todos bem-vindos. Jason, bem-vindo. Gente, bom, Vinícius, queria muito te agradecer por ter aceito o convite, por estar mais uma vez contribuindo. Você é uma das pessoas mais generosas que eu conheço nessa vida e também mais prósperas, mais abundantes, mais bem-sucedidas em todas as áreas, né? Dentro do meu atual conceito de ser bem-sucedido. Então, para mim é uma honra te ter aqui. Queria te pedir já para tu te apresentar para as pessoas, para quem está chegando aí, para quem ainda não te conhece. E dizer que é uma honra muito grande ter você com a gente aqui essa noite, tá bem? É uma satisfação imensa, enorme, gigantesca. Sou Vinícius Dutra, sou fundador do Método Dutra, que ao longo dos anos, com uma quantidade grande de pessoas, meus sócios hoje, conseguiram fazer esse método ser orgânico e ser maior do que foi no início. E nós ajudamos empresas a entrar no mercado de capitais, nós profissionalizamos empresas para ir para fora do país, nós trazemos empresas de fora do país para o país. Então, basicamente, nosso trabalho é inspirar e impulsionar a criação de negócios que são virtuosos. Então, nós buscamos fazer com que as empresas cresçam e tenham mais valor. Então, nosso propósito é esse, nós fazemos isso no dia a dia e damos caminhos e damos luz, muitas vezes onde muitos encontram escuridão. Uau! Gente, eu tenho a honra nessa vida de ter o Vinícius e toda a equipe dele como meus parceiros. Vinícius, eu quero te agradecer de novo, viu, por você estar aqui, por você estar disponibilizando o seu tempo que era para você estar com a sua família, para estar aqui com a gente, para estar contribuindo. A gente sabe que hoje muitos dos negócios que você atende e trabalha são grandes negócios, e você está aqui hoje disposto a contribuir, e até porque nem sempre foi assim, né, Vinícius? Você nem sempre foi uma grande empresa, você nem sempre atendeu só grandes empresas, então acho que é muito legal esse seu olhar aí de contar pra gente um pouquinho como foi o teu início, né? Como que foi a criação e a fundação do Método Dutra. Certeza que você não estava, já era uma pessoa super bem sucedida na vida. Então, assim, como que foi lá, mais de 20 anos atrás, criar o Método Dutra e empreender tão novinho? A gente tem que entender algumas coisas que acontecem em nossas vidas que por muitas vezes não entendemos por que acontece. Eu sempre estudei bastante, eu sempre busquei entender as coisas. Então, lá atrás, trabalhava em lojas de componentes para calçado. Para quem não sabe, eu me criei em São Leopoldo, na região do Vale do Rio dos Sinos, e desde pequeno trabalhei em lojas de componentes para calçado. O Vale do Rio dos Sinos é um lugar que tinha muitas empresas de calçados, um pouco diferente da dinâmica de hoje, né? E naquele período lá, vamos lá, 2014, mais ou menos, eu estava estava no balcão de loja de componentes. Então, 2004.
2004. Não, não. Ou 94. 94. Tu não vem me aplicar. Tu não vem me aplicar. 94. E só uma pausa, deixa eu te interromper, né? Porque você falou que gosta de estudar. Além de ser meu parceiro, uma pessoa que eu admiro demais e bem-sucedido em todas as áreas da vida, o Vinícius é uma das pessoas mais estudiosas que eu conheço. Ele tem 5 faculdades, gente. Aproveitem hoje e mandem bastante perguntas, porque eu não conheço alguém que estudou tanto que nem esse homem. E ele já leu 7 vezes a Bíblia. Então, assim, é uma das pessoas mais espiritualizadas, assim, ele comeu a Bíblia praticamente, assim, isso explica muito da pessoa e do sucesso que ele tem, das coisas que ele conquista e tudo mais. Mas te devolvendo aí, você estava contando sua história, eu só tinha que fazer esse parêntese. Então, em 94, eu trabalhava, né? Em loja de componentes para calçado e fui indo tal até que eu consegui ir para a faculdade. Então no início tive ajuda. Meu pai faleceu muito cedo, quando eu tinha 16 anos, e fui para a faculdade. Tive todo mundo conseguir ajuda, né, para poder ir para a faculdade. E nesse período eu consegui um estágio no INSS, consegui sair do comércio, né? Um estágio no INSS, então durante o dia eu trabalhava no INSS, eu estudava e saía à noite e ia trabalhar de garçom para conseguir pagar a faculdade. Então era um trabalho muito complicado, até que consegui uma entrevista. Então o saudoso Carlito Eides, do Banco Mercantil de São Paulo, me deu uma oportunidade. Só para entender, eu estava no primeiro semestre de Direito, e nesse primeiro semestre de Direito, a vaga era para o 9º semestre de Direito. Daí veio um pouquinho da fé e acreditar em si mesmo, né? E naquele momento tinha essa vaga, na época, só para entender, a faculdade era 506,80 e a bolsa de estágio eu ganhava lá R$ 240 no INSS. E a vaga só de ticket do banco naquela época dava R$ 750, na época. Então, Nossa, rico! essa vaga tem que ser minha, de todo jeito. E eu fui lá e eu tive que acreditar em mim. Então, eu cheguei, primeira coisa, estratégia, né? Tá, eu tô aqui, eu trabalhava na Travessa Mário 5 Paus, em Porto Alegre, e fui para Unicinos, que é na região metropolitana. Quando eu cheguei na Unicinos, na região metropolitana, eu vi aquele anúncio, e eu, vou ter que descobrir, mas se eu chegar lá, a vaga é do 9º, eu tô no primeiro. Então, se eu fizer isso, não vão me receber. Então, o que eu faço? Descobri o nome do gerente. Liguei para a agência, né? Por gentileza, o gerente geral, quem gostaria? Desliguei na hora. Não sabia o que falar. Me enchi de coragem. Ou seja, desde lá tu já usava estratégia. Estratégia de como chegar. Porque eu sabia, se eu chegasse no normal, eu não ia conseguir atendido. Até que consegui. Era o Maurício na época, e daí com o Maurício... Você tinha 18 anos, né, Vinícius? Tinha, mais ou menos isso. E daí liguei para lá e cheguei e... eu tava lá pegar o Sinoscap, que era o ônibus que tinha aqui na região. Mas Maurício, cheguei lá. Por gentileza, gostaria de falar com o gerente geral, mais com pose, determinação. O gerente geral, o seu Maurício, ele acabou de sair. Confiante. Daí desarmou, confiante, desarmou. Daí eu falei, quem poderia ter no lugar dele? Daí o Carlito, né? Daí chegou o Carlito e no balcão, imagina aquela agência, na época, o Banco Mercantil de São Paulo tinha um computador. Não tinha computador, só para entender a loja, como que era na época, tinha um computador. Daí o Carlito foi me atender e quando atendeu, ele pegou e disse, nossa, a vaga é para o 9º semestre, não pode, tu não pode. Eu falei, olha, eu quero muito essa vaga, eu vou ser melhor. Daí eu fui determinado, eu queria trabalhar no banco, eu queria aquela vaga. E depois ele me contando anos atrás, depois, né, que ele me deu a oportunidade porque eu insisti, porque eu estava determinado, eu estava acreditando em mim mesmo. E eu fui fazer E só um detalhe, né, Vinícius? Nessa situação, 99,99% das pessoas não iria, né? Porque a regra era clara, não podia, né? Não pode. O que eu falo para as pessoas, isso é o que vocês vão ter nessa não live. Dá. Nessa live eu vou contar um pouquinho a questão de determinação e mostrar que etapas importantes da minha vida, se eu não tivesse determinação e não acreditasse em mim mesmo, embora muitos digam que não acreditasse em mim mesmo, eu fui lá e acreditei. E esse acreditar que fez a diferença. Então,
quem tiver nessa live vai poder entender um pouco o que é determinação, o que é pensar fora da caixa, dentro de um ambiente, e saber fazer o que pode ser diferente, o que pode fazer diferente para ter resultados. E eu vou dizer assim, ó, que nós estamos agora com algumas pessoas aqui na live. Convida um amigo, tem um aviãozinho aqui, ó, aqui embaixo. Onde é? Aqui embaixo, no aviãozinho. É aí Aqui, mesmo, ó. aí mesmo. Então, Boa, vamos no convidar, avião, vamos dar coraçãozinho. Enquanto convida, isso, eu vou ligar o ar-condicionado aqui, porque, para variar, eu esqueci de ligar o ar-condicionado, só um pouquinho. então, clica ali, pessoal. Clica ali, que eu vou contar uma história muito bacana de como... Enquanto o pessoal convida. Então, clica no Isso avião, aí. convida o pessoal, que vocês vão ter realmente uma história. Eu vou contar o que aconteceu na minha vida, quais foram os pontos chaves que fizeram com que a gente conseguisse prosperar, que conseguisse levar adiante e chegar num patamar que, graças a Deus, com a ajuda de muita gente, conseguimos ter sucesso. Só para as pessoas entenderem, quando a gente fala sucesso, né, gente, assim, o Vinícius hoje tem um grande conglomerado de empresas e hoje, né, em meio a toda essa crise que a gente realmente está vivendo, é um momento muito delicado, o Vinícius está contratando. Então, assim, quem tiver força de vontade, determinação, quem souber de alguém que tenha e que precise trabalhar, o Vinícius está contratando, junto com as empresas dele, junto com os sócios dele. Ele está indo totalmente na contramão, porque ele acredita muito que a gente vai passar por isso. E mais Desculpa, que a Vinícius, Dutra... mas é que eu tenho que ir te interrompendo e te ajudando. E mais que a Dutra está contratando, os clientes de estratégia da Dutra, esses clientes que estão crescendo, eles também estão contratando porque estão crescendo, estão vendo oportunidade na crise. Mas, então, assim, ó, todo mundo convidou, todo mundo botou ali no aviãozinho para convidar o pessoal para entender um pouco isso aí e ter uma entrega de saber quais foram os pontos chaves na minha vida que fizeram com que tivesse uma alavancagem, tivesse um crescimento e conseguisse chegar aonde nós chegamos. Tu pensa o seguinte, muitas vezes tu é criado porque imagina o seguinte, São Leopoldo, onde eu nasci, tem em torno de 200 mil habitantes, 200 e poucos mil habitantes. Novo Hamburgo, 200 e poucos mil habitantes. Agora tu pensa o seguinte, nós chegamos ao ponto de trabalhar com grandes projetos de fusões e aquisições de mais de 70 bilhões de valuation da empresa, com grandes bancos e grandes operações no mundo inteiro. Então, se fosse para acreditar no que as pessoas me contavam lá atrás, vai ter uma consultoria, tal, que ele disse, vai atender aqui. Se eu fosse dizer que lá em 2006, se eu fosse dizer em 2006 que nós íamos ter os maiores clientes do país, nós faríamos as maiores operações do país, o que tu acha que as pessoas diriam para alguém que está saindo do banco, alguém que montou a Dutra? Uhum. Foi o que disseram. Eu sei o que as pessoas diriam, porque me disseram muitas coisas. Então, voltando lá na história, então eu fiz a prova, entrei no Banco Mercantil de São Paulo. Eu sou muito grato a Dalva Dolores Henich, sou muito grato ao Norberto Piamolini e sou muito grato ao Carlito Ede. São pessoas que foram especiais na minha vida, que me deram oportunidades dentro do banco. E, claro, eu trabalhava, eu me esforçava. Então, o Carlito me deu a oportunidade, e ele falou, de fazer uma prova. E quando eu fiz essa prova no banco, eu pedi a Deus. Então, há muito tempo eu creio, eu leio, eu oro, eu agradeço a Deus e peço a Deus. E naquele momento eu pedi que me iluminasse, e se fosse para ser aquela vaga, que para mim era muito importante financeiramente. E eu fiz a prova de forma iluminada, consegui a vaga, fui chamado. Eu me lembro que eu estava voltando no INSS, estava trabalhando, eu morava no bairro Padre Reus, ia a pé, e aí no bairro Padre Reus, no meio do caminho, me ligou o Carlito e falou se eu poderia começar a trabalhar como estagiário no Banco Mercantil de São Paulo. E aquele dia foi uma experiência tão positiva, porque assim, eu acreditava que ia acontecer, embora todo mundo dissesse o contrário, que era muito difícil. E naquela época... Pessoal, era impossível praticamente, era né? impossível, porque você estava completamente fora dos padrões, fora dos pré-requisitos. Estava fora, e na época ainda o pessoal da agência era meio boleiro, assim, para jogar tinha que jogar futebol, e eu, digamos, eu tenho uma habilidade gigante, eu sou esforçado, então no futebol não era o requisito, eu não cumpria esse requisito.
Então, consegui entrar no banco, mas entrar no banco foi a Nenhum. primeira etapa. E no primeiro dia que eu cheguei no banco, eu disse, eu vou trabalhar aqui para ser presidente do banco. Eu vou trabalhar para poder crescer. E a partir desse momento, o banco tinha muitas dificuldades, porque todo mundo defendia o seu emprego, não queria ter um crescimento, ou estava tranquilo, e eu sempre quis, na época, então não tinha tanta oportunidade como tem hoje. Então, nós tivemos, eu digo, eu e Deus, sabe? Tivemos porque eu acredito que Deus sempre está junto conosco, nós tivemos uma vontade muito forte de fazer diferença, e eu comecei a buscar fazer e acontecer e trabalhar muito. Então, pulando algumas etapas, eu trabalhava no administrativo, então fazia uma série de atividades, e logo em seguida eu comecei a querer mais, trabalhar mais, eu queria ser gerente. Então, imagina, de estagiário, pular daí contratado, depois chefe de setor, depois chefe administrativo, para depois ser gerente, depois gerente geral. E nesse momento eu tive uma ajuda muito grande da Dalva, a Dalva Dolores, depois eu agradeço sempre ela, porque ela acreditou no potencial de tudo que eu fazia, tudo que eu me dedicava ao banco. E teve outros acontecimentos, mas em geral o que acontece? O banco tinha 3 carteiras, a carteira A, B e a carteira lixo. O que acontecia? A carteira A, onde estavam os clientes aplicadores, clientes top. A B, os mais ou menos. A C, tudo que deu de errado nessas 2 carteiras, eles largavam na C. Tipo, deu empréstimo, não pagou, vai para a carteira C. Então, tudo que tinha de ruim estava na C. E daí o que acontece? Eu falei da vontade e a Dalva falou com o Norberto Piamolini, e o Norberto pegou e disse assim para mim, beleza, então faz o seguinte, eu vou te dar um teste, eu vou te dar uma oportunidade. Pega essa carteira C, que chamava, se tu fizer dar resultado da carteira C, eu te contrato como gerente. Depois, e a Dalva me apoiando. Ele me falou... Ou seja, desculpa, só vou fazer uma recapitulação, porque tem muita gente que entrou por último aqui, só vou pegar os principais pontos, né, de crise, né? Se a gente pensar como foi seu mindset em momentos de crise. Você perdeu seu pai aos 16 anos, aos 18 anos você não tinha nenhuma condição de entrar nessa vaga, condição, digo, pré-requisitos, mas você foi lá e apesar de estar no primeiro semestre a vaga ser para o nono, você entrou, você fez uma estratégia e conseguiu entrar, né, por meios totalmente certos. E quando você tentou ser gerente, te deram tudo que tinha de ruim na carteira do banco para você fazer virar e dar resultado. Ruim no sentido de todas as empresas e clientes em crise foram te dados para que você desse lucro para o banco. Vamos lá, então, continua. imagina uma carteira que dá prejuízo. Então eu cheguei, e a Dalva ajudou muito, apoiou muito isso, né? Ela pegou, e eu peguei para o senhor Norberto, e ela pediu, faz uma carta. Daí eu falei, olha, eu vou pegar essa carteira, e se em 3 meses, aquela carteira que só dava prejuízo a vida toda der lucro, se 3 meses der lucro, tu me contrata como gerente. E a Dalva me apoiando, me forte. E eu ainda estagiário, então eu tinha que fazer todo o meu serviço de estagiário, fazer todo o trabalho a mais que me deu essa visibilidade e, além disso, fazer o trabalho de gerente, cuidar daquela carteira. Então, a primeira coisa que eu peguei quando vi aquela carteira, então vai. Ele me contou que duvidava que alguém conseguiria. E acreditava. Por quê? Eu criei estratégia. Primeira coisa, vi os clientes devedores. Os clientes devedores, no banco, quando tu está aí atrás, tu provisiona 100% no Banco Central, que é a provisão de perdas de crédito. Quando acontece isso e tu renegocia, entra todo o resultado positivo na carteira. Exemplo, emprestou 10 mil reais, o cara tem atraso, tu tem que pagar 10 mil reais para o banco. Quando tu, na época, era um pouquinho diferente, tu começava, botava em dia a operação, todo pagamento de parcela entrava a resultado. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, eu olhei uma série de contas de aposentados e tal que não operava ali, só sacava. Então então esses aposentados eu vou abrir a conta desse pessoal. Terceira coisa, sempre estratégia. Todos os médicos, sempre estratégia. Todos os médicos, todos os advogados e tal, e criei uma tabela que eu ia visitar 3 clientes de dia, 3 clientes de manhã e 3 clientes de tarde. Só que para fazer isso, eu tinha que chegar no banco umas 6h30. O Carlito chegava muito cedo, na época era um pouquinho diferente que é hoje. 6h30 ficava. Sim, claro. Na época,
era um pouquinho diferente. E aí? Então, em 3 meses, deu resultado ou não deu? Em 3 meses consegui, e eles cumpriram a palavra. A maior dificuldade é conseguir alguém com a idade que eu tinha poder ser gerente. Então, disso aí... Ou seja, você sempre teve que provar, né, Vinícius? Sempre provando, né? Sempre tive que provar. Como era um menininho novinho, um menino simples, do interior, né? Sempre tendo que provar. Então, quando foi isso, e foi indo no banco, e esse trabalho de resolver muito a dor dos outros, então se preocupar com a dor. Então, meu trabalho não era resolver internet bank, por exemplo, mas eu ia lá, resolvia. O meu trabalho não era ver o problema que tinha no protesto, quando levava o protesto, os títulos que ele mandava para o banco para cobrança. Eu ia e resolvia. Meu problema não era, tipo, empresas que tinham uma dificuldade de estruturação de dívida, não era o meu trabalho daquele, eu resolvia. Colegas de outras agências tinham em mim um porto seguro, porque eu ia inventar alguma coisa para resolver os problemas. Deixa eu aproveitar e fazer um link disso com o que a gente está vivendo hoje, Vinícius, porque assim, o que eu percebo hoje é que muitos negócios vão ter que se reinventar, óbvio, isso é o que todo mundo já sabe, mas assim, mais do que se reinventar e mais do que se adaptar às pessoas e os negócios, é entender assim, o que eu faço tem valor, né? O que eu faço resolve um problema, porque muita gente está se vendo assim, mas o que eu faço não serve agora. Se não serve agora, não vai servir no novo mundo. Se reinvente urgentemente. Porque eu acho que isso que você fazia nada mais era do que estar se reinventando a cada hora para poder ser útil. E sendo útil, você é reconhecido e você é chamado, né? Desculpa, só queria fazer esse link com o momento de agora, né? Em 2013 eu estava fazendo, eu tinha feito direito, tinha estava fazendo economia, e daí em 2003 eu fiz 2004 eu fiz a MBA em finanças. Então, esse MBA em finanças era uma época que todo mundo queria a ultra especialização. Tem um especialista daquela área específica e tal. E eu falei, não, tá errado. Tu não tem que ter, tu tem que ter um trabalho conjunto, porque as empresas estão rezando para 10 santos, cada santo está fazendo uma coisa diferente e a empresa fica no meio do caminho. E nesse momento eu disse assim, temos que ter um método onde os mais diversos profissionais trabalham juntos em um propósito. Porque senão o advogado briga com o contador briga com a parte financeira. Então o advogado, não, tem que fazer ABC. Daí o financeiro, se eu fizer, eu quebro a empresa. Daí, então eu faço isso. Daí o contador, não, tu fez assim, eu não posso lançar, então tem um problema aqui. Então, era um jogo de empurra-empurra nessa época. Hoje ainda tem, mas... Então, naquele momento, sim. Foi dito do método, né? Foi criado esse método e foi muito criticado. Muito criticado. Então, quando foi criado esse método... Nossa, e é perfeito. E hoje ele é... Vou dar um exemplo. A Faculdade de Direito da PUC em Porto Alegre é muito baseado, não sei se copiaram do método, mas é muito baseado no que é o método, que é a integração. Então, o direito tem que ter economia, tem que ter parte de finanças, tem que entender de contabilidade, tem que entender de negócios para te poder ser um bom advogado. Ou seja, lá atrás você teve essa visão do quanto a integração e de que unidos a gente consegue fazer um trabalho muito melhor. Você teve essa visão há 20 anos atrás para construir o método Dutra, né? Exatamente. E lá atrás... Que interessante. E lá atrás nós contamos com muitos parceiros que ainda estão conosco hoje. Pessoas que hoje, se tu olhar na Dutra, são clientes pequenos, mas moram no nosso coração e nós vamos ficar com esses clientes para sempre, porque são pessoas que lá atrás eles confiaram onde outros não tinham parceiros. Confiança. E hoje, muitos querem trabalhar conosco e nós podemos escolher se a gente quer ou não, dentro de um propósito de valor que a companhia se quer ter a nossa ajuda ou não. Então, eu acho que é importante. Uma coisa importante que nós deixamos passar lá atrás. Uma passagem muito importante, que é uma passagem com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Daniel Miller. Quando eu assumi como gerente, então vou contar para vocês. Quando eu entrei no banco, uma coisinha lá atrás, que mais do que trabalhar,
mais do que ser, tu também tem que se portar como tu deve ser. E nesse momento, que como suportar como tem que ser, eu peguei e entrei no banco. Como eu trabalhava de calça jeans, camiseta e tal, e no banco todo mundo usava camisa de botão, de manga curta e gravata. Esse era a vestimenta. E eu olhei, como que o presidente se veste? Eu comecei a procurar. A internet na época quase não existia, eu comecei a procurar em revista, todo mundo era de terno e gravata. Na Rua Independência, que é a principal de São Leopoldo, tinha uma loja que era Frank Jorge. Não sei se tem ainda. E eu me lembro que eu comprei um terno azul, comprei 2 camisas azuis e uma gravata. E uma cinta e um sapato. E eu peguei e vesti porque eu tinha que ser, se eu queria ser, eu tinha que trabalhar tal como, eu tinha que me portar e me vestir como, e deveria, além disso, dar o resultado para mais do que aquilo que esperavam de mim. Então eu entrei lá, então eu já estava pagando, comprei em 12 vezes, só que agora eu já estava mais grandão, né? Eu tinha só de tico 750 mais 650. Eu ganhava, como garçom, eu ganhava, dava uns 550 e no INSS uns 240. Então estava melhor, mas daí lá pagar parcela, tinha que me portar como tal. E daí o que acontece? Você se vestia como presidente quando era estagiário. Eu queria ser. Daí o Daniel Miller, o pessoal aqui falando. Eu me lembro como hoje. Quem trabalhava no banco era amiga da Tatiana Spindler, é a Dani, e ela conhecia bem o Daniel Miller. E me indicou ele. O Daniel Miller, ele pegou, foi lá no banco. Me lembro aí, uma mesa grande, marrom, tal, sem computador, que não tinha. E ele veio falar assim, ele falou uma coisa que me impactou muito. Tu tem TV em casa? Eu falei, tem. Quanto tu pagou por ela? Não sei. Então me diz o negócio. Tu pagou para ver a imagem dos outros. Tu tá disposto a pagar para que os outros vejam a tua imagem, se veja melhor? E ele me falou aquilo porque tu quer ser bem visto, tu quer saber mais. Nossa. E aquele momento foi importante porque eu não tinha o dinheiro. O curso dele era uns 3 lá atrás eram uns R$3.500. Lá atrás. E ele pegou, me parcelava. Daniel é top. Tá? Eu não tinha, assim, eu tinha que contar o centavo. E daí que veio aquele negócio. Se não dói, se não sangra, tu não dá valor. E eu fiz o curso com o Daniel. E esse curso, na época, ele dava o curso do Del Carne e tal, me abriu muita das capacidades, muito das potencialidades que eu levaria anos e anos e anos para conseguir. Então, quando o Daniel Miller pegou e me deu essa oportunidade, que ele me deu a oportunidade, ele pode dizer, não, é 13.500 à vista, acabou, não ia ter o dinheiro, acabou. E esse momento eu consegui ver o mundo de uma forma diferente. Então, primeira grande dica que vocês têm que ter aí é perseverança, acreditar em si mesmo e saber que Deus está com vocês. Primeira grande perseverança, acreditar naquilo. Segunda grande dica. Quando se fala em investimento em educação, treinamento, pessoal, assim, ter o último centavo, pode ter certeza, invista, porque vai ter retorno, vai ser positivo, vocês vão ter retorno sobre isso. E quanto mais doloroso, é o melhor investimento. Meu falecido pai dizia uma coisa para mim, Vinícius, a única coisa que ninguém te tira é o estudo. Te tira. A única coisa que ninguém pode tirar, pode te roubar o celular, pode te roubar o carro, pode ter um problema, mas o estudo ninguém te tira. Então, esse momento, o Daniel foi de extrema importância para mim, porque ele imagina, um guri, então aqui no Sul chamamos guri, ele me mostrou que o caminho e ele Tem falou gente do uma Brasil coisa inteiro importante. aqui, hein? Gente, vamos colocando aí de onde vocês estão. Tem gente do Brasil inteiro aqui, hein? Então, vai lá, tem que explicar o que é guri. Então, assim, então com isso me abriu e eu busquei algo a mais. Então, isso me fez com que no banco eu fosse conhecido por resolver problemas. Qualquer problema que tinha, resolvia. E isso me deu o meu maior ativo do banco, que foi relacionamento. Hoje, um dos maiores ativos da Silvana é relacionamento.
que eu adoro, amo sim. isso nela. Então, esse relacionamento fez que quando eu saí do banco, eu pedi para sair do banco, com um cargo muito bom, foi muito bacana. E o banco me deu a oportunidade, o banco foi o cliente do escritório. Então, quando eu saí do banco, eu tinha o maior ativo, porque as pessoas acreditavam. Teve um caso de uma indústria, uma empresa de Novo Hamburgo, e eu me lembro até hoje, posso falar o nome dele, o Pelé. O Pelé, ele trabalha com retroescavadeira e tal. E o Pelé pegou assim, ele me conhecia do banco e tal, naquele momento ele me deu, ele queria ajudar de algum jeito, então me passou o trabalho e daí tinha uma questão ambiental pesada para fazer. E eu falei, olha, eu não entendo disso, Pelé. Ele falou assim, Vinícius, não importa que eu não entendo, mas eu sei que tu vai resolver e tu vai trazer alguém que entenda, eu sei que meu problema na tua mão vai estar resolvido. E esse conceito só aconteceu porque eu realmente sempre pensei no cliente, sempre pensei como se o problema fosse meu e quisesse resolver. Não pensar só o que é minha responsabilidade ou não. Pensando em ativos de longo prazo, pensando no cliente. Então, dei o primeiro ponto, que é perseverança. Eu dei o segundo ponto, que é investir em si mesmo, acreditar em si mesmo. E o terceiro ponto, criar relações. Essas relações significam assim, muitas vezes tu tá em casa sentado, tem um lugar que tem que ir e tal. Eu sempre fui assim, tem tal coisa, vamos. Tem que fazer tal coisa, vamos. Tem tal coisa, vamos lá. Isso são relacionamentos. Só com relacionamentos vocês conseguem fazer negócio. Com relacionamentos, as pessoas te conhecem. Se tu é uma boa pessoa, vão te indicar para outras pessoas. E assim sucessivamente. Mas se tu não é boa pessoa, não adianta. Se não é boa pessoa, tu não tá com vontade de ajudar os outros, não vá, que só vai dar problema. Então, é importante tu ter essa questão do relacionamento e se dedicar. Então, cada coisa que eu fazia, eu estudava, eu queria saber muito. Então, as empresas que atendia, eu recebia informações para cuidar da questão financeira, jurídica, e daí as informações contábeis não aconteciam. Daí eu ia lá, pedia ajuda para o contador. Não acontecia. O que eu fiz? Eu vou estudar essa tal de contabilidade, para ninguém me enrolar mais. Daí eu fui lá, fiz a faculdade de contabilidade. Por quê? Tem bons profissionais, mas tem muitos maus profissionais. E nós temos que estar perto de profissionais que ajudem, que queiram o bem da empresa. Então, eu acho que hoje está muito melhor que antigamente. Hoje tem muito mais profissionais qualificados, tem o acesso à educação muito maior. Então, isso acabou sendo essa questão do método começou a melhorar no sentido de dar uma solução conjunta. Outra coisa importante, pessoal. Quando lá atrás, nós queríamos ser grandes, embora tivesse 2, 3 funcionários, nós criamos métodos e processos. Muitas pessoas me xingam quando eu falo que a empresa não é feita de pessoas. Nenhuma empresa é feita de pessoas. Mas como as pessoas são as melhores? As empresas são feitas de processos. As pessoas são a genialidade que faz aquele processo crescer. As pessoas é o que faz o processo ser bom ou ser ruim. Que não existe regra boa se tem pessoa ruim. Então é importante ter processos e ter manuais. Hoje a Dutra é toda baseada, em métodos e processos, e as pessoas que lá estão, elas melhoram esse processo continuamente. Tanto é que o método Dutra transcendeu aquilo que eu imaginei atrás. Hoje é muito maior que eu. É muito maior do que eu tinha pensado. Que legal, Vini, que legal, parabéns. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, para mim está muito claro, né, que todo o sucesso que você tem e que as suas empresas têm, ele deixou pistas ao longo da trajetória, né? Eu sou do tempo que já era bem depois disso tudo que você está me contando aí do Daniel e tal, eu sou do tempo que eu assistia a palestra do Daniel e ele usava tudo de exemplo de case de sucesso. Eu nunca vou me esquecer. Sempre falava de um cara que então, né, sem querer te chamar de velho, né, você é uma pessoa que foi deixando muitas pistas e sendo inspiração para muita gente, a ponto de virar um case, né, que era citado por um grande palestrante aí da região, né. Sendo que o sucesso deixa pistas, assim,
Mas o que a gente está vendo, assim, que nesse momento, muita gente que também fazia assim, tem uma história, uma trajetória bacana, também está com dificuldade porque o momento ele é ímpar, ele é único. A pergunta que eu quero te fazer é: que oportunidades você encontra para ajudar grandes empresários e pequenos, mas grandes mentes, nesse momento, assim? Que coisas legais você está vendo no mercado? Eu sei que você tem contato com o pessoal de correio, que você atende eles, eu sei que você tem vários contatos com várias empresas em todo o mundo. O que você pode trazer para a gente de luz nesse momento, em relação a de como ter sucesso num momento tão delicado que a gente está passando? A primeira Seja coisa é luz. acreditar. A primeira coisa é acreditar. Nós estamos no momento Acreditar onde com tu liga a tudo, né? TV. Com o corpo, com a alma, com o espírito. Exato. Nós estamos no momento que tu liga a TV e ela traz escuridão. Ela traz escuridão e ela, de certa forma, ela acaba apagando a fé. E o que move são as pessoas, são a fé, que é essa ligação que nós temos com Deus em acreditar em algo maior que nós mesmos. A primeira coisa, Sim. nós temos o cenário macroeconômico. Tu não tem como tomar uma decisão estanque aqui sem entender o todo. Nós já passamos por muitas crises. Vamos lá, rapidamente, tá? Anos 80 teve o milagre do crescimento, anos 70, 80, milagre do crescimento econômico, que fez com que os países latino-americanos se endividassem. E o que aconteceu? Não tinha dinheiro para pagar. Com uma crise que teve no Japão, em 86 teve a moratória no Brasil. Deu essa moratória, deu problema, quebrou habitacional e tal, e o que aconteceu com a moratória? Não vinha mais dinheiro. É como se o Brasil fosse para o Serasa, no governo Sarney, em 86. Então, não tinha dinheiro externo aqui, estava uma pobreza. E o que aconteceu? Daí o Brasil, naquele momento, aconteceu essa dificuldade. Sabe o que aconteceu, Silvano? Muitas grandes empresas de hoje nasceram em 86, 87. São pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que saíram do estado de conforto e acabaram criando um negócio. Esse negócio acabou prosperando. E se não tivesse dado essa crise, não teria criado esse negócio, as pessoas estariam acomodadas naquele emprego, naquela proposta. Então, o que aconteceu? 86. Daí a pessoa começou a crescer, começou a melhorar 86, tal. Agora vai, agora vai. E 92, o que aconteceu com o Collor e com as Hélias? Cara, o dinheiro da poupança. Daí aquela balde, água fria, inflação e tal, aquele negócio gigantesco. Daí o que aconteceu? Teve, em 94, o secretário do governo americano, o Brad, criou tipo uma renegociação dos países em desenvolvimento, fazendo que o Brasil e outros países saíssem do Serasa. O que aconteceu quando o Brasil, em 94, saiu do Serasa? Entrou uma enxurrada de dólares. O que aconteceu em outubro de 94? 0,84 reais comprava um dólar. Ou seja, o dólar valia mais que o real. O que aconteceu naquele momento? Principalmente aqui no Vale do Rio dos Sinos, que era calçado e era exportador. Quebrou um monte, outra crise que quebrou muita gente. Quem exportava quebrou. Então daí o pessoal quebrou, começou a Todo voltar, mundo, no tá, caso. vamos melhorar e tal. 97, crise asiática. Outra paulada na cabeça do povo. Passou 97, foi. Daí em 2003, questão política econômica, nós estava com o risco Brasil, a taxa de juros estava 27,3, que estava aquele risco Quase que o 30. governo de esquerda ia ganhar, outro problema. Passamos um período de bonança, economia globalmente falando, então 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, o que aconteceu? Nós tivemos o problema do subprime americano. Passou O mundo acabou. 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, o que aconteceu? Problema no Brasil, o rombo das contas públicas e tal. Daí passou, estavam melhorando, agora nós, coronavírus. Então, se vocês perceberam... Teve o impeachment antes disso, que eu me lembro que foi o caos também, não foi tão grave, mas foi o caos. Foi 2014. Foi 2014, 2015 que foi o impeachment lá. 14, é 15... verdade. Foi quando eu cheguei em Brasília, é verdade. Exatamente. Verdade. Então tu pega, nós temos várias Nossa, crises. já faz 5 anos. Faz tempo. Então a gente tem que entender esse cenário. Só que em todas essas crises que aconteceram, em nenhuma delas
nós tivemos o que está acontecendo agora. Nessa crise que está acontecendo, nós tivemos as contas públicas sanadas. Então, o que aconteceu? O governo está colocando quase 700 bilhões na economia. Nós temos em torno, hoje saiu, em torno de 31 milhões de informais. Esses informais são o cara que fazia o espetinho, é o cara que vende aquele, aqui no sul a gente fala negrinho, é o brigadeiro. Essas pessoas que não têm uma renda vão ter a renda agora. Nós temos, dentro desse período de crise, que nós estamos falando o seguinte, nós começamos na semana passada, segunda-feira, a grosso modo, e vamos pelo menos mais até outra semana, até dia 12 de abril, mais ou menos, eu acredito que vai acontecer isso aí. Nesse período está trancando a economia. Só que o que vai acontecer depois desse período? Vai gerar uma possibilidade com esses recursos que está entrando dinheiro, antecipação dos aposentados, está entrando esse pessoal que não tinha dinheiro vai começar a ter, vai tá entrando dinheiro para muitas empresas, claro, nós temos gargalos disso acontecer, mas está entrando uma quantidade e gargalos que nunca aconteceu antes, que nunca aconteceu. Além disso, o Banco Central brasileiro está flexibilizando para poder comprar dívida das empresas. Então, tem um fundo de investimento que tem uma debênture, que tem um papel, o Banco Central vai poder comprar, que dá uma liquidez de quase 1 trilhão. Se tu pensar, o Brasil tem um PIB de 7,3 trilhões. 7,3. Os Estados Unidos é mais de 20 trilhões, mais de 20. O Brasil, diz com 7,3, está colocando de caixa na economia 700 bi e está liquidez no banco 1 trilhão e 200. O governo americano, o pacote de ajuda deles deu 1 trilhão e 300 com mais de 20 trilhões de PIB. Isso significa que o Brasil, proporcionalmente, está colocando muito mais dinheiro que outros países desenvolvidos. Muito mais. Então, primeira coisa, vai ter pessoas... Primeira mensagem, vai ter muitas pessoas com capacidade de renda. Segunda mensagem, essas pessoas antes estavam no comércio, estavam andando e tal, estavam comprando e passando na frente da loja comprando. Agora essas pessoas estão num lugar, elas estão nas suas casas. E aonde que estão as pessoas nas suas casas? No celular. Elas estão ali o tempo todo e estão comprando. Então o que está acontecendo? O mercado online está crescendo de forma gigantesca nesses dias. Nós fizemos um pacote anticrise, um PDF para ajudar algumas pessoas. Então, nós pegamos exemplos da Itália. Tá no meu link da bio, se alguém quiser baixar, tá? Se alguém quiser baixar, tá ali no meu link da bio, tá no link dele também. Então, assim, para superar a crise, para conseguir passar por isso. Nesse formulário, nesse PDF que foi feito pela Dutra, nós elencamos uma série de atitudes. Então, a primeira coisa, tu tem que separar e ver em que caixinha tu tá. Eu tenho o comércio, eu tenho serviço, o comércio e a indústria. Vamos lá para o serviço, pessoal. Tem que se reinventar. Primeira coisa, tem serviços que é manual, tem que botar a mão, tem que fazer... Esse é um problema. Vou dar um exemplo. Salões de beleza estão criando pacotes anuais, está se prevendo de 30 a 60 dias, estão vendendo um pacote anual para começar a gerar um caixa e vai cumprir ao longo do tempo. Então, não está servindo... Esse é um mercado que mudou completamente. Mudou completamente nos últimos 10 dias. Totalmente. Mudou. Se reinventaram. Totalmente. Se reinventaram. Então, estão fazendo isso. Pessoas estão fazendo cursos. Então, está gravando cursos de beleza, de estética. E essas pessoas que pensam para frente estão criando uma série de pacotes de serviço. O que eu fazia? Eu chegava lá, cortava o cabelo, ou fazia isso. Agora já estão fazendo curso de fazer para outros serviços estéticos. Estão pegando sua base de clientes que está no WhatsApp, procurando produto para vender para essas pessoas que estão em casa. Estão se reinventando. Então, primeira coisa é isso. Aproveitar que tem esses R$600 do governo e atrás dos R$600 do governo. E quem não tem isso aí, tem uma série de linhas para financiar. Saiu 10 milhões do FAT para financiar, para te ter esses 2 meses de carência. Vai sair o recurso, aquele microempreendedor individual, vai ter o recurso da folha de pagamento de 2 meses, vai conseguir a 13,75. Então, a ideia é sobreviver esses 2 meses, já começar a repensar os teus produtos e serviços e vender de forma parcelada para ti já conseguir a renda agora e tu vai cumprir com os serviços adicionais.
Então, para aquele cliente que tu cortava o cabelo, beleza. Que outro serviço tu pode fazer para compensar aquela renda dos 2 meses que tu está pedindo antecipação para eles? E é Serviço. interessante isso que você está trazendo, né, Vinícius? Porque, assim, só fazer uma pausa antes de você ir para comércio e indústria. Tudo isso que você está falando, talvez aqui não tenha nenhum cabeleireiro, mas todo mundo usa o serviço de o trabalho de um cabeleireiro e pode muito bem dar essa dica para ele, porque, assim, é um momento que, além da grande oportunidade de recurso público que está entrando, que é público, que é de todos nós, na verdade, no caso, acabou minha luz. Vou continuar. Além de todo o serviço que está, todo o dinheiro que está entrando, ainda está tendo uma onda de solidariedade muito grande. Então, tem muito dinheiro entrando através dessa onda e tem muita ideia nova que está nascendo através dessa onda, né? Nunca se viu tanta live, nunca se viu tanta informação disponível com abundância e por custo zero. Então, é uma grande oportunidade, né, Vinícius? De quem desliga a TV e pensa para frente. Quem ficar ali vendo TV só pensando em desgraça, vai ter desgraça. Quem ficar não pensar positivo, não pensar para frente, criar alternativas, vai ficar na mesmice. Eu estou vendo empresários do mesmo segmento crescer e empresários do mesmo segmento que vão quebrar. Tem empresários que me ligam, estão ligando para Olha que interessante. o mesmo segmento. Estão ligando para mim, Vinícius, o que eu faço? Tu pode. Daí eu falo a receitinha que tem que fazer. Primeiro, basicamente, impostos. Tem uma decisão, tipo, decisão se não entra com ação judicial para não pagar os impostos. Dá para parcelar em 60 meses, a lei te preserva. O teu capital. Então, vê o teu mínimo necessário, o teu custo fixo de 2 meses, tu capta esse capital, tem no BNDES. 60 meses com 24 de carência. Teu produto, agora é botar na internet. Botar na internet para vender isso aí e começar a trabalhar com tráfego de informação grande. Botou na internet e começou a vender. Então, e as tuas pessoas que estão paradas, mobilizar tudo para o comércio online e fazer isso rodar, racionalizando a operação. Daí só, como que eu faço isso? Internet. Daí eu dou três sites para ele botar no ar. Nós criamos um PDF que tu consegue ter uma loja online de graça, em 5 passos. Então, tu pode ter a loja online. Então, criamos isso. Daí o cara que faz, vamos fazer, tal, tá bacana, pede ajuda e tal. Esse eu tenho certeza. Eles estão me ligando, tá dando certo, Vinícius, feliz da vida que está conseguindo. E o que está acontecendo em outros? Que dizem, mas o comércio online, tem que ter um gerente de vendas, tem que ter uma equipe, tem que ter isso. Pode ter certeza, esse cara vai quebrar. Porque ele está pensando, ele quer um mundo perfeito que ele nunca vai ter. Então, a quarta atitude de vocês é fazer. Não queira a perfeição. Faça. Tenha atitude. Tu vai errar. Só que o pior erro é não fazer nada. Então, tendo atitude, tu vai conseguir modelar teu negócio, porque o mundo que nós vivíamos nunca mais vai ser o mesmo. O mundo que nós estávamos acostumados não vai ter mais. Empresas vão totalmente direcionadas para a internet. Hoje, eu estava uma série de atualizações, a Magalu, por exemplo, tu quer botar tua loja online, tu bota tua loja online e tu no Magalu tem toda a logística. Vou dar um exemplo, eu perguntei para um cliente italiano, e como que estão fazendo? As lojinhas na Itália, se vocês forem na cidade, são lojinhas pequenas, tá cheio de coisa, e vende ali, não estão na internet. Os donos das lojas estão indo lá, botando tudo na internet, e estão conseguindo vender. Então, eles estão pegando, mas eu não tenho logística. Eu falei com o Alex, que é o diretor de negócios dos Correios, que fica em Brasília, os Correios estão entregando em tudo que é lugar. Não tem desculpa para vender online. A Magazine Luiza, a Magalu, abriu um canal, tu pode botar tua loja online em minutos, tu bota online. Claro, tu vai ter que ir na tua loja, tu vai ter que pegar os produtos, tu vai ter que cadastrar, tu vai ter que sangrar, tu vai ter que doer, tu vai ter que trabalhar, fazer o que tu nunca fez. Não que tu nunca tivesse trabalhado, mas tu vai ter que trabalhar muito mais para ter diferente. Mas se tu Ou fizer, diferente, né? É fazer diferente. Nós temos aquela questão do efeito camaleão. O camaleão não se adapta, não troca de cor. Tal. Pessoal, nós temos que se adaptar. Não tem que reclamar, não. Nós temos que fazer. Nós temos que ter atitude. Enquanto tu pega, imagina tu numa floresta, tu tem que ir para frente, tu tá em escuridão. Enquanto tu ficar com os olhos fechados e não aceitar o conhecimento, por isso tem uma série de cursos, uma série de lives, uma série de informações. Enquanto tu não aceitar, tu não vai para frente, porque enquanto tu não aceitar, tu não vai ter luz.
E só para te poder escolher, para te conseguir escolher, tu tem que ter luz para te ver os caminhos. E essa luz tem que ser maior para te olhar de forma global. Então, a partir do momento que tu acredita em ti, a partir do momento que tu aceita a luz, que é o conhecimento, a partir do momento que tu tem atitude e que tu faz diferente, ter atitude de fazer a mesma coisa é igual o cara que está cavando buraco, cava mais ainda. É fazer diferente, pessoal. Porque senão pode cavar o buraco mais para baixo. Então, fazer o diferente é nós saber que o mundo mudou. É saber procurar onde está o conhecimento. Pegar as lives que estão rodando por aí e escutar elas atentamente. E ver como o teu negócio está sendo impactado. Nós temos, vamos pegar uma continha, nós temos 208 milhões de brasileiros, 210 milhões de brasileiros. Nós temos em torno de 40 milhões, 40 a 45 de carteira assinada. Nós temos também mais ou menos a mesma coisa de aposentados. E nós temos em torno de 31 de autônomos e uns 12 milhões de desempregados. Dos 12 milhões de desempregados, eles vão trabalhar de autônomos. Então, não são mais desempregados, eles estão ganhando R$600, não estão? Então, pessoal que não tinha dinheiro começou a ter. Primeiro ponto. Segundo, nós temos muitos funcionários públicos que têm uma renda acima da média. Tu acha que esse pessoal não consome, pessoal? Eles estão em casa parados, sem fazer nada? Outro, nós temos assalariados que compram roupa, compram coisas para casa, estão vendo necessidades que não tinham, porque não estavam em casa há tanto tempo, estão começando... Sinceramente, eu não tinha tempo nem de comprar roupa antes, então, assim, se alguém vier me oferecer, eu não tinha tempo para olhar. Agora talvez eu tenha, porque eu não tenho logística, né? Eu não tô voando, não tô... Sinceramente, eu não tinha tempo de ir numa loja e comprar uma roupa. Agora talvez eu tenha. Então, assim, tem muita oportunidade escondida, né, Vinícius? É isso que você está trazendo, né? Claro, tem muita dor. A gente não vai falar de dor porque a televisão está fazendo isso por nós. A gente não precisa entrar aqui. Então, assim, o que a gente... Nossa, você está trazendo aqui uma visão muito bacana, Vinícius, muito mesmo. E, inclusive, eu queria até falar aqui alguns comentários. Teve um que me chamou muita atenção. Quem está ouvindo o Vinícius hoje entende o tanto de orgulho que dá de trabalhar na Dutra. E eu concordo com você, Juliano, Mimes Juliano, e além de concordar com você, com o que você está falando, eu sinto isso, porque eu estou com o Vinícius aí quase todos os dias conversando. Beijo para aqui o pessoal está falando se reinventar, Fernanda maravilhosa, o Ronei, parabéns, Silvane Vini, pela atitude de colocar um assunto tão interessante e precioso para todos os empresários nessa fase. Assim, é muito legal isso, Vinícius, a forma como você traz, porque você traz um otimismo realista que a gente vê muito pouco, que eu chamo de possibilismo, que é você achar possibilidades, porque assim, uma coisa é certa, né? Se o mundo não acabar, e eu acredito que ele não vai acabar, a gente tem muito que se reinventar, a gente tem muito que trabalhar, a gente tem muito que fazer de uma forma diferente, e o mundo estava precisando dessa nova onda que está se criando. Tem muita coisa, vários empresários nos falaram isso essa semana, né, Vinícius? Tem muita coisa que estava engavetada há anos, que a gente tirou da gaveta em 5 dias e fez rodar. A gente não ouviu isso. Uma reunião agora à noite, que a gente pegou, nosso papel é criar estratégias para aumentar o valor. E essa empresa que a gente olhou, 2, 3 coisas, dobra o resultado da empresa. A empresa tem uma série de que já não é positivos. Pequeno. O nosso papel é identificar o que dá mais resultado e focar energia. Então, você no seu negócio... Estratégia. O que mapeia. Normalmente, uma empresa, 40% do teu negócio gera 80, 90 do resultado. O que é isso? 40% gera 80, 90. Significa que 60% do teu negócio são coisas que não são lucrativas. São coisas que muitas vezes tu tá com elas, mas não é bom negócio. Pessoal, agora é um momento... Porque nem percebeu. Nem percebeu. Porque nem percebeu, nem do tempo. Vocês, nesse momento, têm todo o tempo do mundo para pensar, para conseguir fazer algo diferente. Eu tenho que fazer um agradecimento especial. Eu sempre falo nas reuniões, eu sou estrategista, mas... Falta 3 minutos, doutor. Faça, exatamente. Então, que eu Dentro adoro dos agradecimentos. Que eu falei, nós temos o quinto, e muito importante. Se eu não tivesse as empresas que eu sou sócio da Dutra, a Dutra Internacional,
a Dutra Contabilidade, a Dutra Gestão, a advogados, a Dutra, a Uplan, que é de startups, Analytics. a A Dutra Dutra Analytics. Analytics de tecnologia. Cada um desses sócios que tocam as empresas me alimentam de informação. Então, aquele segundo conhecimento, que é tu tá aberto para conhecer. Eles são E eu maravilhosos. não sou dono da verdade. Eu sempre estou absorvendo. Eu sempre falo o seguinte: penso, logo mudo de ideia. Porque se tu está disposto a mudar de ideia, é porque tu tá cabeça aberta para aprender. E eu aprendo todo dia com eles e eu transmito o que eu aprendo para as reuniões de estratégia. Então, muita parte do sucesso que eu acabo tendo em transmitir, em saber falar, é porque eu sou muito bem alimentado. Então, sempre pensam em vocês, quem são os parceiros de vocês, quem alimentam vocês e quem vocês alimentam com informação. E que se essa corrente for do bem positiva, vocês vão ter sucesso. Hoje, eu posso dizer que eu sou um homem de sucesso, porque dentro da Dutra, os funcionários, os sócios das empresas que adotam o método são pessoas fenomenais. São pessoas que entenderam a mudança do mercado e, de um setup, quando deu isso aí da semana passada, estão todos trabalhando online. Nós estamos usando a plataforma do Zoom, tendo um resultado gigantesco e todo o time pegando junto. E hoje nós temos uma necessidade muito maior, porque nós temos, graças a Deus, muitas pessoas acreditam na Dutra e estão procurando na Dutra, e hoje não podemos aceitar novos clientes, porque estamos no limite da capacidade, estamos contratando mais pessoas que queiram pensar fora da caixa. Então, eu penso o seguinte: se as pessoas estão dispostas a fazer algo, a um propósito positivo, com fé, com determinação em ajudar o próximo, a lei do retorno vai vir e tu vai ter prosperidade. Então, usando esses passos que eu usei na minha vida toda e vocês conseguirem replicar isso, em cada caso de vocês, pode ter certeza, vocês vão ter sucesso. Se vocês começar a pensar aberto a partir de agora, pensar em possibilidades, não em problema, vocês vão ver que vão conseguir fazer a prestação de serviço de uma forma melhor, vocês vão conseguir vender os seus produtos, que comprar de uma forma melhor, e vocês vão conseguir produzir numa indústria de uma forma melhor. A Itália, as indústrias, remodelaram, botaram 1,5 metro de distância a cada funcionário e estão fazendo com toda a segurança do mundo. Então, fizeram, Sim. pensaram diferente. Então, pense diferente. Eu peço a vocês, cada um de vocês, que vá no Instagram, tem lá o efeito o camaleão, que é, vamos fazer diferente, vamos pensar diferente, vamos nos adaptar. Clique lá, compartilha com o pessoal, que se todo mundo usar o efeito camaleão para se adaptar nesse momento, eu tenho certeza que vão ter sucesso. Gente, gratidão, Vinícius. Eu tenho 30 segundos para te agradecer e eu acho que é pouco por tudo que tu entregou. Eu quero muito te agradecer, quero pedir para a gente fazer uma foto aqui, pessoal. Vamos fazer uma foto do Vinícius, vamos compartilhar com modo camaleão ativado, urgente. Vamos lá, pose, Vinícius. Eu quero pose de gratidão. Galera printou aí, né? Agora, gente, pode muito obrigada, Vinícius. Pode. Gente, quem acha que o Vinícius agregou valor, por favor, entrem lá no nosso Linktree, façam as doações. Essa aqui é uma live que faz parte de uma quarentena solidária, tem doações ali, tem 2 projetos que eu coloquei. Vinícius, muito obrigada por compartilhar a tua história, obrigada de coração. E conta